Como eu fui estudar filosofia? Muitas das perguntas que vêm, que as pessoas fazem para mim, é perguntando como eu fui estudar filosofia ou por que eu estudo filosofia. Bem, eu comecei a estudar filosofia foi por volta de 2017. Eu falo estudar filosofia de forma mais acadêmica, assim, com horário, com conteúdos bem organizados. Mas antes de eu começar a fazer um curso de filosofia, a licenciatura, eu já estava lendo coisas relacionadas com filosofia. Alguns livros, alguns artigos, vendo alguns vídeos. Mas o que me impulsionou a querer estudar filosofia? Mas antes de eu entrar mais no tema, peço que você se inscreva no canal e dê o seu like aí, se possível comente, porque isso tudo ajuda. Mostra para o YouTube que o canal tem uma certa relevância, ok? Então, se você tivesse inserido em uma realidade que não te permitia fazer um curso superior, mas uma realidade que te permitia ficar repetindo padrões do meio de convívio, possivelmente você iria fazer aquilo que o seu meio social, de forma inconsciente, te influencia a fazer. O filósofo Hegel já dizia que é o espírito do tempo, que cada lugar existe um espírito. O mundo nosso hoje existe um espírito, o espírito seria como uma ideia predominante. A cidade onde você mora existe uma ideia predominante, existe um espírito predominante, um padrão que todo mundo há de seguir. Então, se você olhar a minha realidade, se você tivesse inserido nessa realidade também, você vai perceber que eu estudar filosofia não faz nenhum sentido. Porque eu moro aonde? Eu moro no Vale do Jequitinhonha, em Joaíma. Aqui é considerado o Vale da Miséria ou um vale que não tem um índice de desenvolvimento humano alto. É baixo o índice de desenvolvimento humano aqui no vale. Então, eu comecei a ter esse interesse por filosofia foi quando eu comecei a ter internet em casa. Assisti uma coisa, assisti outra, assisti uma coisa, assisti outra, até que eu percebi que eu estava lendo conteúdos. Eu lia sobre teoria da conspiração, assistia vídeos sobre teoria da conspiração. De certa forma, as teorias da conspiração me invocou a querer estudar filosofia. Mas aqui na cidade de interior, a religião é muito forte. Então, a gente faz crisma, eu sou católico, aqui faz crisma, você faz catequese, depois você faz o crisma, essas coisas assim, você vai no grupo de jovens aqui na cidade interior. E no grupo de jovens eu tive uma percepção de jovens debatendo e para conversar, para debater, eu tinha que aprender a falar. Então eu comecei a querer entender essa capacidade da fala, do discernimento. Bom, de certa forma eu comecei a estudar filosofia sem querer estudar filosofia. Tipo, eu queria aprender a falar bem, eu já estava querendo fazer um pouco de filosofia, porque os sofistas ensinavam a falar bem. Se eu estava querendo compreender a questão da fala, eu já estava fazendo filosofia. Se eu estava lendo, eu já estava fazendo filosofia. Então, essa busca natural. Mas, se você tivesse inserido dentro da minha realidade, essa busca natural ela se torna muito mais fraca, porque o meio social é muito mais forte. O meio social onde você está te influencia a fazer muitas coisas. Então, eu fui estudar filosofia, talvez por vontade e vontade muito forte. Se você tem ideia, eu comecei lendo livros de autoajuda, Augusto Cury, Padre Fábio de Mello, A Cabana. Comecei lendo esse tipo de livro.
e comecei a ter essa percepção de que eu gostava de filosofia. Foi em 2017, 2015. 2015 eu tive essa percepção que eu gostava de filosofia. Até 2015, por aí, eu não tinha percepção do que era filosofia, não entendi o que era filosofia. Eu tive um professor de filosofia no ensino médio, mas a forma que ele falava sobre filosofia, então não despertava meu interesse sobre filosofia. Não despertava. Mas a religião, ela despertou meu interesse com filosofia. Quando eu comecei a ir para a religião. Eu percebi que, sim, existe uma matéria que chama filosofia, que é a matéria de leitura, de entendimento da realidade, de compreensão da realidade, de compreensão da existência. E essa matéria eu quero fazer. Mas aí tem um momento que eu fui para o seminário de padre. Lá eu comecei a ter um contato mais próximo da filosofia, da religião. Comecei a compreender algumas coisas sobre a religião também. Quando eu fui para o seminário, eu fui com aquela mente aberta. Eu já tinha lido algumas coisas, já tinha ouvido algumas coisas, já tinha certas posições políticas e religiosas. Então, depois que eu fui para o seminário, eu fiz o primeiro semestre de filosofia no seminário. Depois eu saí do seminário, eu voltei para a cidade do interior de Vainha. Talvez é aquela coisa que te impulsiona a voltar para o seu lugar de origem. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não tinha perspectiva em fazer uma faculdade, em fazer um curso superior. Eu fui lá, abri minha mente e comecei a fazer um curso de filosofia em EAD. Algumas pessoas acham que é perda de tempo, mas para mim é muito importante esse passo em estudar filosofia, porque da realidade onde eu estou, a filosofia é a força mais motivadora que eu tenho, que é você sair da sua zona de conforto, você quebrando as correntes da realidade que te prende. E aqui no Vale do Jequitinhonha, a realidade que prende as pessoas é muito forte. As pessoas nasceram na perspectiva que o Vale do Jequitinhonha é o Vale da Miséria. Então, tem que ter uma força de vontade, uma filosofia muito forte, uma filosofia de garra para você sair, como Platão diria, dessa caverna. Então, a realidade que eu estava, ela não era propícia para eu fecundar, para eu gerar filosofia, para me interessar por filosofia, interessar por estudo. São poucas pessoas que se interessam por estudo aqui no Vale do Jequitinhonha, se interessam mais em querer trabalhar para ter renda, para ajudar a família. Mas a religião deu uma influenciada, mesmo assim, às vezes a religião dá uma travada também, porque quando você começa a estudar muito, eles começam a dizer que você vai ser ateu, que você está querendo saber mais que o padre, está querendo saber mais do que aquelas pessoas que estão lá na frente. Mas o que me motivou a eu estudar filosofia, talvez uma coisa mais interna do que externa. Essas coisas internas, assim, de insatisfação com a minha realidade, de sofrimento, de tristeza, de olhar para meu pai, para minha mãe trabalhando, sofrendo e não entender porque eles sofreram tanto, porque estão sofrendo tanto e porque eu tende a querer fazer as mesmas coisas que eles faziam. E talvez aí que nasça uma filosofia do Vale do Jequitinhonha dentro de mim. Uma filosofia de uma pessoa matuta que sofre, mas que não aceita o sofrimento, mas não se conforma com o sofrimento, busca de forma racional, de forma lógica, uma saída dessa realidade. E aí começa eu fazer filosofia. Pensar para existir, sair da caverna e conhecer qual é esse espírito do tempo que está me influenciando aqui hoje na realidade onde eu estou e nas realidades onde eu estava no passado e qual o espírito que pode me influenciar na realidade, no futuro. Espero que esse vídeo ajudou você e espero que te dê uma força para você estudar filosofia, para você compreender a filosofia e boa jornada para você. Fui!